Oiê, tudo bem? Eu sou Cris Rossi, odontopediatra, e hoje eu vou trazer um tema para vocês. Vou falar sobre medos. É isso aí. São as perguntas que eu mais recebo, na verdade, são a respeito disso. E eu vou abordar 3 medos que eu mais recebo de perguntas e eu acho que vai ajudar você. Primeiro, medo de abrir um consultório e dar errado. Segundo, medo de o paciente chegar na sua frente, você olhar e não sabe diagnosticar aquilo. E aí? O que eu faço? Tô olhando ali pro cara e não sei o que falar para ele. Eu sei que existem medos em várias áreas, medos na vida, medos no relacionamento, medos em outras profissões, mas como falamos de odontologia, eu vou abordar o medo na área odontológica. Mas antes disso, eu lembrei de uma história que cabe super bem aqui nesse vídeo, que foi algo que aconteceu comigo, meados de 96, que eu estava no 3º ano de faculdade, e no 3º ano eu tinha matéria de cirurgia. A bem da verdade é que cirurgia nunca foi a minha paixão. Desde que eu comecei a faculdade, eu sempre quis ir para a área da odontopediatria, sempre gostei muito de criança, então eu já sabia desde lá do comecinho que o que eu ia fazer era odontopediatria, e tudo bem se você ainda não escolheu, não tem problema nenhum. Eu tenho amigos que uma vida de faculdade gostaram de endodontia e saíram e viram que não era aquilo, que queriam fazer orto, e tudo bem, estão super bem hoje. Então, se você não escolheu, ou tem eu vejo muitas matérias que falam, você já tem esse feeling logo no começo. Não tem, até porque lá no começo você tem matérias muito básicas, microbiologia, anatomia. Isso não define lá na frente qual a especialização que você vai fazer, se é que você vai fazer, porque você pode ser um excelente clínico geral sem ter nenhuma especialização. O que você nunca pode deixar de fazer é deixar de se atualizar. Então, Cris, mas eu quero ser clínico geral, eu quero fazer o dia a dia ali, o beabá. Não tem problema nenhum. Eu vou ganhar dinheiro com isso? Claro que vai. Você vai ser um excelente dentista, um dentista dedicado, você vai ser um dentista que se atualiza. Não parei ali nos anos de faculdade e agora já sei tudo. Nada disso. Então, se você estiver sempre aí fazendo cursos, seguindo congressos, assistindo a outros profissionais da sua área, que são referências, professores que têm muitos artigos publicados, que realmente sabem da clínica geral, você vai ser um excelente clínico geral. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas voltando. Então, eu estava no 3º ano de faculdade e a gente trabalhava em duplas na faculdade. Eu fiz a Unisa, e algumas faculdades trabalham em dupla até hoje, outras não. Na minha época eram muitos alunos na sala e a gente dividia o box com uma amiga ou um amigo. Então o paciente chegou, a paciente no caso, e tinha uma exodontia de um 2º molar superior para fazer. Na minha época, isso lá em 96, a gente tinha se preconizava agulha longa e agulha curta. Agulha longa para os dentes posteriores, agulha curta para os dentes anteriores. É o que se preconizava. Então, até para quem retomar aí conhece essa fase, a agulha longa que tinha a tampinha amarelinha e a agulha curta que tinha a tampinha verdinha. Bom, então, 2º molar superior, tenho que pegar o quê? Uma agulha longa. Muito bem, preparamos tudo, depois de anamnese do paciente, radiografia, tal, que isso demorava várias sessões, né? Até porque a gente estava no aprendizado da cirurgia. Então, tudo arrumado, todos os fórceps, alavancas, tudo para o 2º molar superior. Vamos começar. Passei xilocaína, campo na paciente e tudo mais. Passei xilocaína, tal, e peguei a minha carpule com a minha agulha longa e comecei.
eu estava com a posição paciente na minha frente ou com o mocho sentado atrás da cabeça dela e comecei aqui a anestesiar. Anestesiei e tal, massageia. Tá tudo bem? Nome fictício Maria? Sim, tá tudo bem. Tá ótimo. Só mais um pouquinho aqui na gengiva pra senhora não sentir. Ah, tá certo. Anestesiei. Olhei pra minha amiga, vou acrescentar, né, pra ficar bem anestesiada. Anestesiei mais um pouco e o campo aqui. Bom, a Dona Maria, tá tudo bem? Ela fez assim pra mim. Tá tudo bem, só tô sentindo um pouquinho estranho esse lado. Claro, eu tinha anestesiado o lado esquerdo, então lógico que estaria estranho. Então eu fiz assim com o campo para olhar para o rosto dela. Quando eu olho, ela está olhando para mim, conversando e fazendo assim. Então, doutora, sabe o que que é? Eu tô sentindo um pouquinho estranho. E ela só piscava com o olho direito e o olho esquerdo paralisado. Imagina eu, terceiro ano de faculdade, eu tinha 16, 17, 18 anos. Olho aquilo, na minha cabeça já passou. Pronto, matei uma paciente, não vou mais me formar, terei CR, se eu me formar, terei CRO cassado, vou sair daqui na prisão, vou responder processo. E a minha cabeça foi a milhão. Falei pra minha amiga, eu preciso falar com o professor, porque eles ficavam nos corredores andando, né, vendo os outros alunos. E eu falei, eu preciso. E ela, o que aconteceu? Eu apontei assim, e ela também ficou horrorizada. Saí, encontrei o professor, que é o que eu tinha mais intimidade, assim, era o professor do meu corredor, professor doutor Sérgio Miranda, aliás, excelente doutor, médico, cirurgião plástico, cirurgião de cabeça e pescoço e dentista bucomaxilo. Ele é realmente sensacional. E aí chamei e falei, Sérgio, você não sabe o que aconteceu. E ele, o que que foi? Eu, nossa, eu anestesiei a paciente e a paciente agora não pisca, ela tá paralisada inteira, exagerada, né? Coisa de ariana. Inteira, e eu não sei o que vai acontecer. Aí ele olhou, eu nunca mais vou esquecer dessa cena, no lugar que ele tava, no corredor, não vou esquecer. Ele olhou pra mim e fez assim. E eu, fala, Sérgio, e agora? Como a gente vai resolver esse problema? Já pensando que tinha que chamar a ambulância, SAMU. E ele falou, é melhor eu ir ver lá. Falei, pronto, agora... Eu nem pensava mais que não ia me formar, que ia me dar zero. Minha preocupação já que eu tinha matado a paciente. E aí ele foi até o meu box, olhou a paciente, pôs a mão assim no ombro da paciente e falou, tudo bem com a senhora, Dona Maria? E ela... Sim, doutor, é que eu falei pra doutora que tô sentindo aqui um pouquinho estranho. E o olho paralisado. Pra mim, tava mais paralisado ainda. Já parecia uma múmia, a mulher. Mas era só o olho, né? E aí ele fez assim, entendi. Doutora, isso é fácil de resolver. Já percebi que ele queria acalmar eu e a paciente e a minha dupla. Pegou um papel, sabe esses papéis de enxugar a mão, papel toalha, puxou assim, e pum, colocou no rosto da paciente. Olhou pra mim e falou, pode atender. E aí eu olhei pra ele, olhei pra minha dupla e não entendi nada. E ele fez assim, pra eu ficar calma, que depois ele me explicava. Claro, depois ele me explicou. Eu dei uma anestesia realmente muito alta, acabou pegando o nervo oftálmico, que fez paralisar por alguns momentos ali o olho dela esquerdo, que foi o lado que eu anestesiei. Mas vocês têm ideia do momento que eu olhei aquele olho da paciente, ao momento que eu fui falar com ele, ao momento que ele voltou, o medo que eu senti? Vocês têm essa ideia? Imagina, eu tava no terceiro ano de faculdade, eu não sabia nada. E olhando aquilo, foi logo no começo, inclusive, que a gente começou a clinicar na cirurgia mesmo, depois das aulas teóricas. E aí, olhar aquilo pra mim foi... Nossa, foi terrível. E então, por que eu contei toda essa história? Para mostrar a leveza da qual o professor tratou aquela situação. Claro que ele, bem mais experiente que eu, na hora que eu falei, ele já sabia o que tinha acontecido, ele fez toda aquela dramatização, né, para chegar até a paciente e mostrar o quão simples era. Então ele tampou aquilo, mas para eu não ficar impressionada, porque na verdade não ia deixar de ficar aquele olho paralisado ali, mesmo que ela tivesse com o campo,
o olho estava do mesmo jeito, paralisado. Mas foi para mostrar que tinha uma saída. E ele tratou aquilo de uma forma tão branda e tão simples. E às vezes a gente coloca uns obstáculos e vai criando coisas na nossa cabeça que a gente acha que não vai dar certo, que não vai ser possível. Ó céus, sabe? Não vai dar nenhum resultado positivo, não vai sair nada de bom daqui. E tudo que a gente precisa é ter calma. Tudo que a gente precisa é ter calma para resolver. Então, o que eu quero falar para vocês, desses 3 medos que eu falei lá no início, eu vou dar 3 saídas, uma para cada um desses medos. E eu espero de verdade que você aproveite isso que eu estou falando. Se eu tivesse alguém para falar isso para mim, que hoje para mim parece ser muito simples, e talvez você que ouça também fala, isso eu já sabia, isso é simples, mas de verdade coloque em prática o que eu vou falar aqui. Então, se eu tivesse uma pessoa que me falasse isso e atenuasse as coisas e fizesse como o Dr. Sérgio fez lá na clínica de cirurgia, quando eu me formasse e amenizasse esses meus medos, eu teria pulado muitas etapas aí que eu bati a cabeça. Etapas essas que eu quero que você também pule, e com o método que eu criei, que você recém-formado consegue abrir o seu primeiro consultório odontológico lucrativo a partir do primeiro mês, você vai ver que essas pequenas dicas que eu vou dar hoje, lá no método, mais um monte de exemplos do que eu vivi, do que eu passei, que você não precisa passar, você pode pular para já ter sucesso. Ai, vai ser demais. Então vamos lá. Sobre o que eu falei, o primeiro medo. Medo de abrir o meu consultório e não dar certo. Essa é de longe, disparada, a pergunta que eu mais recebo. Tá bom, Cris, mas eu fiz uma excelente faculdade e eu vou abrir o consultório e aí não dá certo. Como que eu vou saber que ele vai dar certo? Então, primeiro lugar, acredite em você. Né? Você tem que ter o comando da sua vida. O que é ter o comando da minha vida? Primeiro lugar, é odontologia mesmo que você gosta? Você tem paixão por isso? É isso que você quer? Você quer realmente ser dentista? Se já é o primeiro passo. Você vai fazer por onde acontecer. Eu vejo muita gente falar que, mas eu vou abrir e não vai dar certo. Putz, não era pra mim essa área, eu sabia. Lá no começo, aquele dia, quando eu fui fazer uma sutura e não deu certo, eu já devia ter parado ali. Já devia ter visto que essa área não era pra mim. Não, pera lá. Você escolheu confiante ou você escolheu porque alguém falou pra você que era legal, porque alguém falou pra você que você ia ganhar dinheiro com isso, porque alguém falou, vai aí na odonto, que é ortodontia, aparelho, Invisalign, dá dinheiro pra caramba. Então, primeira coisa que você tem que saber, é isso que você ama? É isso que você quer? Eu tinha certeza disso. Era isso que eu ia levar pra minha vida. Aliás, eu conto no próximo vídeo aí, mas eu tive um projeto de vida que eu me formei aos 21 anos, em 98, e eu projetei para minha vida que com 40 anos eu ia parar de trabalhar com odontologia, porque eu já estaria muito estável e já teria conquistado financeiramente tudo o que eu queria. E isso aconteceu. E digo mais, eu parei com 39, não foi com 40. Então, isso é você ter o controle da sua vida, certo? Então, se você tem certeza que é a odontologia que você quer viver disso, que você vai se atualizar, que você vai se aprofundar, que você não vai parar nunca de estudar e você não vai parar enquanto você não se orgulhar de você mesmo, você já pode quebrar esse medo. Não existe esse medo. É claro que o medo é normal. Putz, me formei e agora o que fazer? Porque você não sai da faculdade sabendo como administrar, como cobrar do paciente, quanto de material você tem que comprar. Eu compro 2 resinas, 10 ou 30. De que marca? E eu compro resinas diferentes e cobro valores diferentes do paciente? E que horário que eu trabalho? Eu trabalho de segunda a sexta ou a sábado? Das 8 às 6 ou das 8 às 10? Ninguém te ensina isso, né? Na faculdade não tem isso, o dia a dia ali. Acordei, abri, tomei meu café, fui pro consultório, abri a porta. O que eu faço? Eu tenho que ligar o compressor? Eu tenho que ligar o autoclave logo de manhã? O que eu tenho que fazer?
Você não aprende isso, você tem algumas pinceladas, mas assim como em qualquer outra profissão, tá? Então, nós não somos menos nem mais que os outros. Todas as profissões não ensinam o seu dia a dia ali exatamente o que você tem que fazer, o que na minha opinião é um grande erro. Mas bola pra frente. Então, vamos lá. O medo de abrir o consultório e dar errado. Já eliminamos isso. É isso que você quer. Essa é a sua verdade. Então, não fica criando obstáculo. Você vai sim conseguir montar o seu consultório e ter sucesso. Tá? Segundo medo. Paciente chegou, olhei pra ele, vamos lá. Lindo, olha, já tem um paciente aqui, eu vou atender. Ele abriu a boca e eu não sei diagnosticar. Ah, porque minha faculdade foi fraca e eu não aprendi? Não tem nada a ver. Existem um monte principalmente quando se trata de lesões, lesão branca arredondada. Quantas dessas você estudou na faculdade? Você sabe todas? E eu não sei até hoje. Porque não é a minha especialidade. Então, se você tem medo de olhar para um paciente, abrir a boca dele e não sabe diagnosticar aquilo, pode parar com esse medo. Por quê, Cris? Mas eu tenho medo realmente do cara chegar ali e eu não sei o que ele tem. Fica tranquilo, porque ninguém sabe tudo. Aliás, eu já falei isso em outros vídeos, que não existe uma pessoa que saiba tudo muito bem. Ninguém faz tudo muito bem. Eu posso ser bom exemplo em odontopediatria, endodontia, cirurgia, vocês já viram que não é meu forte, e dentística. O resto eu sei, mas eu não sou especialista, não sou a melhor naquilo. Eu vou encaminhar para um especialista. E não tem o menor problema nisso. Aliás, não só não tem problema, como é excelente você fazer esse encaminhamento. Você vai mostrar para o seu paciente que você não vai chutar o que ele tem. Porque você gostaria, por exemplo, de ir a um consultório médico odontológico e o cara olhar pra você, você tá com uma dor na barriga e ele chuta, fala, isso é fígado, viu? Toma esse remédio e vai embora. Ele chutou, ele não sabia, ele não fez algo mais aprofundado, ou se não era da área dele, ele te encaminhou para um especialista, para um gastro, por exemplo. Então você não gostaria que fizesse isso com você. Não faça isso com o seu paciente. Trate ele como você gostaria de ser tratada. E cada paciente é único. E ele sente quando ele está sendo tratado como único, tá? Então, você abriu, vamos tirar a lesão, vamos pensar num dente cariado. Você chegou e olhou um dente com uma mancha escura. Acho que é cárie. Acho? Não dá pra achar, gente. Nós estamos tratando ali da saúde da pessoa. Então, não dá pra achar. Tá? Você pode ter ideias e você tem que se aprofundar para ver se aquilo é realmente. Você vai abrir um dente porque você achou que aquela mancha preta era uma cárie. Eu passei a curetinha ali, ó, um explorador e... eu acho que é cárie mesmo. E bum, mete o motorzinho. Não. Faça um exame detalhado e profundo. Se tiver dúvidas e precisar radiografar, radiografe. Eu não tenho raio-x no consultório no começo. Manda para um laboratório para fazer. Numa clínica de imagens, entende? Trate o paciente como um ser humano que merece ser bem tratado. Então vamos tirar esse estereótipo também de que, eu vou falar lá na frente sobre atendimento rápido, mas fazer de qualquer jeito nunca, tá? Não importa se é o paciente particular ou paciente de convênio, porque eu também vou levantar a bola de convênio lá na frente. E vai dar para você atender bem o paciente de convênio e ganhar dinheiro, tá? Aguarde que tem esse vídeo ainda. Tá aqui, ó, guardadinho. Mas vamos lá. Então, você olhou o dente e não sabe o que é. Ô, seu João, tem um dente aqui, olha, pode até dar uma brincada com o paciente. Esse dente aqui tá me dando uma dor de cabeça, hein? Ele realmente tá me trazendo uma dúvida, mas não tem problema. Eu posso fotografar e mostrar? Eu tenho um professor, foi meu professor na faculdade, o professor Ricardo. Nossa, excelente, ele é especialista nisso. Eu vou já mostrar uma foto para ele me ajudar nesse diagnóstico. Vou estudar junto com ele o seu caso. E se você não conhece esse professor Ricardo, ô seu João, tem um dente aqui que realmente tá complicado, mas não tem problema. Eu vou indicar você para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo é meu parceiro de confiança, ele é especialista nesse seu caso. Tá? Você não precisa abraçar o mundo. E realmente tenha dentistas parceiros do seu lado.
Eu costumo dizer, tenha do seu lado bons dentistas e dentistas bons. O que é isso? Bons dentistas, dentistas especialistas, que você pode confiar em passar aquele caso para ele, porque ele vai saber resolver. É um cara estudado, um cara esforçado, um cara que vai atrás, um cara atualizado e especializado. Então tenha esses parceiros ali em mãos para você passar o seu paciente para ele. E dentistas bons são dentistas legais que vão mandar o paciente de volta para você. Então você fez algum procedimento, tá fazendo lá a boca do cara. Ele tem 10 procedimentos para fazer e um deles você não faz. Você vai encaminhar pro doutor Eduardo, o doutor Eduardo vai fazer e vai te mandar de volta o paciente. Por quê? Porque ele é um dentista bom, ele é um dentista legal, ele é um dentista correto, certo? Então é muito importante você ter esses parceiros no caso de você não saber um diagnóstico. E o paciente, na verdade, ele vai se sentir mais seguro, porque ele fala, caramba, olha, ela não sabia resolver meu problema, mas ela me indicou naquele cara bacana, resolveu meu problema. Olha a confiança que você está ganhando desse seu paciente. Você não está fazendo alguma coisa e vou fazer porque eu acho isso, vou ganhar o dinheiro dele e tá tudo bem. Não faça isso. Então, eu acabei com o seu segundo medo. Olhei a boca e não sei o que é. Tenha dentistas parceiros do seu lado, tá? Não tem problema você não saber. Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai conversar com colegas que sabem, enfim, e você também vai indicar. Terceiro medo. Fiz um procedimento e deu errado. Putz, e aí? Vou tomar um processo? O cara vai me xingar? O cara vai falar mal de mim aí pra todo mundo? Vai me queimar? Isso pode acontecer, claro que pode. Pode acontecer em tudo. Você vai comer uma pizza, comeu a pizza e no outro dia você teve dor de barriga. Você vai falar mal da pizzaria pra todo mundo. Ah, não come naquela pizzaria, é uma porcaria. E às vezes não é o problema da pizzaria, às vezes a pizzaria é boa e você que tava com um desarranjo lá e acabou passando mal. Então, o falar mal pode acontecer em qualquer situação. Agora, você fazer um procedimento e dar errado, pode acontecer. Todo mundo é passível de erros. Somos humanos. O que você não pode fazer é deixar de assumir esse erro. Então, presta atenção. Contei minha historinha lá da anestesia no olho. Depois que o professor me chamou de lado, explicou para mim o que tinha acontecido, toda a situação, aí eu sentei com a paciente, acabei a cirurgia, acabei a sutura, tal, gás, morde, radiografia, aquela coisa toda, levantei a cadeira e expliquei para ela o que tinha acontecido. Dona Maria, eu também fiquei preocupada no momento que eu vi que a senhora estava com um problema aqui. Por isso que chamei o meu professor para ele me auxiliar. O que aconteceu é que a senhora tem um nervo, tentei explicar de uma forma também que ela pudesse entender, não fica usando um monte de palavra científica, querendo falar difícil com o seu paciente, porque ele não é obrigado a entender, né? Então, olha, tem um nervinho que passa aqui, assim, assim, essa agulha é um pouquinho longa, a senhora é um pouquinho menor, e aí a agulha acabou ultrapassando um pouquinho, anestesiou, a senhora vai ficar assim por mais 2 horas, mas depois vai voltar ao normal, qualquer coisa pode me ligar, aqui está o meu telefone, entende? Eu não simplesmente ignorei o problema dela, porque o professor já tinha resolvido para mim. Então, seja sempre sincero com o seu paciente. Você fez um procedimento, fiz uma restauração aqui, cárie profunda, mas pus um capeamento, vai dar tudo certo. Passados 2 dias, o paciente te liga que está morrendo de dor, boca inchada, pulsando, doendo. Putz, eu errei? Eu penso que você não quis errar, que você não quis fazer de qualquer jeito, tô preguiça de fazer endo, então eu vou pôr aqui um hidróxido de cálcio e pronto, tá ótimo. Não. Penso eu que você realmente acreditou por radiografia, por medidas, que não ia chegar a polpa do dente, por isso que você não tratou a endo, certo? Então vamos tratar do princípio de que estamos sendo corretos. E só que o paciente voltou com dor e inchou. Paciente, é o seguinte, o seu dente teve uma resposta inesperada, assim, pega um macromodelo, explica para o seu paciente o que aconteceu, por que deu ainda no dente dele, que você vai tratar aquilo, que você vai medicar e tudo mais.
Então, procedimentos errados podem acontecer, a gente torce muito para que não aconteça. Às vezes você faz uma sutura, repuxa a gengiva e a paciente fica reclamando. Às vezes você dá uma anestesia e o paciente fica falando que está com dormência na língua durante dias. Você tem que mandar para uma fisioterapia ou para uma laser terapia. Enfim, tem muitas coisas que podem acontecer de errado e eu não estou aqui para falar sobre técnicas certas e erradas. Eu só estou falando que você ter medo de um procedimento dar errado é normal. Mas a dica é, para esse seu medo, assuma isso, admita para o seu paciente que ou que você errou de fato, realmente o paciente, se a gente tivesse descido um pouquinho mais, mas eu fiz isso tentando prevenir de fazer um procedimento maior, tá? Você explica para ele na linguagem dele, se faça claro e o seu paciente vai ter muito mais confiança em você. Eu fiz odontopediatria durante 19 anos e muitas coisas na odontopediatria são inesperadas, porque você tem um paciente gritando, se debatendo e acaba pegando um lugar que não é para pegar, enfim, sempre com muita leveza e calma, que foi o que eu aprendi naquele dia com o professor de cirurgia, para resolver os problemas. Respire, pense sempre que podia ser o contrário, você ali na cadeira, que não entende nada, com a boca aberta, com dor, e um cara vindo com aquele monte de coisa em cima de você, luz, motor, anestesia, luva, e jato, e você sem entender nada, com dor. Então pensa se fosse ao contrário. Você gostaria que o seu doutor só fosse fazendo as coisas, ou você aquele sugador ali, ou você gostaria que ele fosse explicando e falando dos riscos que pode acontecer quando é um procedimento maior? Pensa nisso. Então, medo, gente, é normal. Tá tudo bem ter medo. A gente vai ter medo pro resto da vida, em várias áreas da nossa vida, né? Vou casar, será que é esse cara mesmo? Vou ter um filho, será que era o momento de ter um filho? Vou mudar de cidade, será que essa cidade vai ter... Tudo dá medo, mas o medo faz parte. E se a gente não tiver o medo, a gente não tem esse ímpeto para continuar. Comande sua vida, vem comigo. Não vou tirar todos os seus medos, mas vou te dar muitas dicas para você pular a essas etapas. Beijinho no coração e até o próximo vídeo.